Olá pessoas, tudo bem? Meu nome é Luciano Duvico, vamos para mais uma questão de matemática do Enem que diz o seguinte: uma família composta por 7 pessoas adultas, após decidir o itinerário de sua viagem, consultou o site de uma empresa aérea e constatou que o voo para a data escolhida estava quase lotado. Na figura disponibilizada pelo site, as poltronas ocupadas estão marcadas com X e as únicas poltronas disponíveis são mostradas em branco. Certo? Então ele mostra a figura, até aqui a gente já pode tirar algumas informações. Ele fala que a família é composta por 7 pessoas adultas, então formada por 7 pessoas, e aí o número de cadeiras disponíveis a gente vai ter que contar na figura. Contando aqui a gente vai ver que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadeiras vazias. Então a gente tem 9 cadeiras. E aí ele pergunta, o número de formas distintas de se acomodar a família nesse voo é calculado por... Bom, aí ele dá algumas alternativas ali. O que a gente tem que pensar nesse caso? Ele tem existem 9 cadeiras e tu tem que acomodar 7 pessoas. Ou seja, as possibilidades que tu tens sempre vai ser o quê? Vai ser esse número de cadeiras tomados de 7 em 7. Então, isso aqui seria então o número de cadeiras que eu tenho e isso aqui seria a taxa. Ou seja, eu vou sempre pegar essas cadeiras tomadas de 7 em 7. Essas 9 cadeiras tomadas de 7 em 7. A questão é... a gente vai formar diversas possibilidades, diversos grupos. E aí vem a pergunta, a ordem entre as pessoas, ou seja, a ordem entre as cadeiras que vão ser escolhidas, vai importar ou não vai importar? Então vamos pensar o seguinte, se de repente lá, digamos, tem duas pessoas na família, tem o Joãozinho e a Maria. Então, se o Joãozinho escolher a cadeira 1 e a Maria escolher a cadeira 2, isso é uma situação. Agora, se acontecer o contrário, a Maria pegar a cadeira 1 e o Joãozinho escolher a cadeira 2, a gente tem uma situação diferente. Ou seja, dependendo da cadeira que cada um deles for tomar, a gente tem uma configuração diferente. É diferente da gente pegar uma situação, por exemplo, se a gente tivesse que escolher frutas, por exemplo, no supermercado. E aí, de repente, a gente vai escolher, sei lá, banana e maçã, e vai escolher maçã e banana. Bom, a ordem se vai escolher banana e maçã ou maçã e banana é a mesma coisa. Agora, nesse caso, não. Nesse caso, se o Joãozinho escolher, por exemplo, essa cadeira aqui, a cadeira 1, e a Maria a 2, se agora acontecer o contrário, a Maria escolher a cadeira 1 e o Joãozinho escolher a cadeira 2, essa ordem entre eles vai formar uma nova configuração. Então, a ordem dos elementos importa ou não importa? Nesse caso, a ordem importa. Então, ele vai ser um arranjo. E aqui a gente tem a relação do arranjo. N fatorial dividido por N menos P fatorial. Isso aqui vai permitir que a gente chegue no cálculo. Diferentemente da combinação, que é a mesma coisa que o arranjo nessa parte, só que ele tem um P fatorial aqui. Nesse caso, a ordem importa, então ele não é uma combinação. Ele é um arranjo. E esse arranjo seria o quê? Como eu falei, seriam essas 9 cadeiras tomadas de 7 a 7, que seriam essas pessoas. Como a ordem entre as cadeiras vai importar, é um arranjo, então eu vou ter o quê? 9 fatorial dividido por 9 menos 7 fatorial. Isso aqui vai dar, então, 9 fatorial dividido por 2 fatorial, e isso aqui, como a gente olha aqui, vai corresponder, então, à alternativa A. Tudo certo? Alternativa A.